professora Goretti Cruz em mais uma aula de língua portuguesa no programa Aprender e Estudar em Casa. Hoje, o tema da nossa aula vai ser acentuação gráfica. Por agora, vamos fazer a recapitulação da aula anterior. Não sei se estão a lembrar que na aula passada nós falamos de sílaba tônica. Certo, meninos e meninas? Nós identificamos a sílaba tônica em palavras. Também nós fizemos a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, vimos que palavras em que a sílaba tônica é a última, diz-se palavras agudas. Temos aqui exemplos, não é, de algumas palavras agudas. Café, alguém, lençol. Palavras em que a sílaba tônica é a penúltima são classificadas por palavras graves. Temos aqui exemplos: mesa, lápis, livro. E palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, certo? São classificadas como palavras esdrúxulas. Temos aqui exemplos: médico, relâmpago e óculos. Ora bem, meus meninos e minhas meninas, não sei se estão a reparar que nas colunas, estão a ver, em que temos palavras esdrúxulas, todas elas estão acentuadas. É ou não? Todas elas estão acentuadas. Vamos ver a primeira palavra, tem uma acentuação, a segunda também tem acentuação, a terceira tem. As duas palavras aqui têm acentuações diferentes. Portanto, esses acentos que vocês estão a ver aqui nas palavras são os acentos gráficos, certo? Então, o que é um acento gráfico? O acento gráfico é o acento de escrita, que nós utilizamos quando pretendemos escrever palavras, certo? Vamos ver para que serve o acento gráfico. Vejam, marcar a sílaba tônica de algumas palavras na escrita. Auxiliar a representação escrita da linguagem. Indicar a forma como as palavras devem ser lidas. Muito bem. Os acentos gráficos são três. O acento agudo, que é este acento que estão a ver aqui. O acento grave, estão a ver? Na posição diferente do acento agudo. E temos o outro acento, que é o circunflexo. Três acentos. Os acentos só podem ser utilizados em cima das vogais, nunca das consoantes. Vocês conhecem as vogais, não é? A, E, I, O, U. Nós só podemos utilizar os acentos gráficos em cima das vogais. Até aqui não há dúvidas? Podemos continuar? Muito bem. Muito bem. Meus meninos e minhas meninas, agora vamos falar um pouco do acento agudo. O acento agudo é muito importante para as palavras, pois indica onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Por isso, não deve ser omitido no momento da escrita nem no momento da fala, pois pode prejudicar a comunicação. Estão a ver? Aqui está a falar,
está a mostrar a importância do acento agudo. Que o acento agudo não deve ser omitido, significa não deve ser esquecido no momento da escrita nem no momento da fala, pois pode prejudicar a comunicação. O acento agudo indica, além da tonicidade, a forma com que a vogal deve ser pronunciada. Prestem bem atenção. Quando nós trabalhamos a sílaba tônica, vocês aprenderam que para identificar a sílaba tônica numa palavra, é ler a palavra como se estivessem chamando. É ou não é? Então, quer dizer que nós podemos encontrar palavras com acentuação e também sem acentuação. Mas a sílaba tônica pode ser identificada tanto em palavras com acentuação como em palavras que não têm acentuação. É por isso que se diz que o acento agudo indica, além da tonicidade, a forma com que a vogal deve ser pronunciada. Então, com o acento agudo numa sílaba, é mais fácil identificar na palavra a sílaba tônica. Porque a sílaba tônica está na sílaba que já vem com o acento. Perceberam, meninos e meninas? Muito bem. Vamos continuar. Portanto, o acento agudo indica a sílaba tônica, com vogal ou ditongo aberto. Meninos, o que significa vogal ou ditongo aberto? Prestem atenção, porque vão saber agora. Vejam, vamos ver um esquema. O acento agudo indica a sílaba tônica, então a sílaba que se pronuncia com mais força. E com a vogal aberta e ditongo aberto. Vamos ver exemplo de palavras que a sua sílaba tônica já vem com vogal aberta. Vejam, o que quer dizer vogal aberta? Eu vou pronunciar a palavra chá. Vejam na minha boca. Ao pronunciar a palavra chá, vejam como é que movimento os meus lábios. Vai abrir. Chá. Vejam. Chá. Vamos pronunciar a palavra avó. Vejam. Avó. Está a se referir à avó mulher. Avó. E aqui. P. Vamos pronunciar. P. Estamos a fazer a pronunciação de forma aberta. Então, vogal aberta tem a ver com a pronunciação, a maneira que nós pronunciamos a palavra, a maneira que a sílaba será pronunciada. Certo, meninos e meninas? Muito bem. Então, para ditongo aberto, vejamos um exemplo. Céu. Estão a ver? Os meus lábios como é que ficam? Céu. Céu. Pronunciação de forma aberta. Dúvida? Não há? Estão a compreender? Muito bem. Então, chá, pé, avó e céu são palavras cujas sílabas tônicas são acentuadas com o acento agudo. Muito bem, continuemos. O acento agudo também assinala a sílaba tônica com as vogais I ou U. Vejamos. Temos aqui 4 palavras em que a sílaba tônica, estão a ver? Na sílaba tônica, estão acentuadas com um acento agudo. Palavras que se iniciam com a vogal U, também no meio, estão a ver? Aqui é a vogal inicial, o último, a sílaba tônica está na primeira
vem em primeiro lugar. Jure, a mesma coisa. Impossível, estão a ver? Temos um I. A palavra está acentuada com um acento agudo. E temos ainda mais uma palavra, útil. Então, perceberam ou não? Perceberam? Muito bem. Vamos agora falar de um outro acento. Já falamos do acento agudo. Agora é o acento circunflexo. Observem bem este acento que temos aqui. Já observaram? Agora observem esta imagem que temos. O que é que vem nesta imagem? Temos uma criança a brincar, não é? Com um chapéu que os trabalhadores usam em obras para se protegerem, não é? Então, este chapéu aparece o quê? É parecido com o quê? Com um acento circunflexo. Então, a maioria dos professores acham que é mais fácil chamar o acento circunflexo de chapeuzinho. Então, o nome circunflexo é difícil. Por isso, é comum os professores chamarem-no de chapeuzinho. Certo, meninos e meninas? Continuemos. Ele é usado sobre as vogais A, E, O para marcar que a pronúncia da vogal deve ser fechada. Então, meus meninos e minhas meninas, só se usa o acento circunflexo nas três vogais. Vogal A, vogal E, vogal O. Então, as vogais I e U, nestas vogais, melhor dizendo, nunca se usa o acento circunflexo. E aí, perceberam ou não? Está claro? Podemos avançar? Isso mesmo. Ainda sobre o acento circunflexo. O acento circunflexo indica a sílaba tônica com vogal fechada nos casos em que é preciso acentuá-la. Nós já vimos que o acento agudo indica a sílaba tônica nas vogais, melhor dizendo, abertas. Não é? Contrário do acento circunflexo. Então, indica a sílaba tônica com vogal fechada, nos casos em que é preciso acentuá-la. Vamos ver o esquema. Temos aqui o acento circunflexo. Indica a sílaba tônica. Estão a ver? Vogal fechada. Agora vamos ver exemplos de algumas palavras. Vejam, temos avô, pêssego, câmara. Vamos pronunciar. Se a sílaba tônica, se indica a sílaba tônica com vogal fechada, então temos que ler estas palavras em que a sílaba tônica tem que sair o som fechado. Vamos pronunciar a palavra avô. Vejam, avô. Estão a ver a movimentação dos meus lábios? Avô, avô, pêssego, pêssego. Eu não estou a dizer aqui pêssego. Não se deve ler pêssego. Assim seria aberto, não é? Então é pêssego. Também avô. Nós já vimos o primeiro exemplo do vogal em que, aliás, do acento agudo, em que avó, mulher, abrimos a boca. Avô, homem, fazemos o som com a pronúncia fechada, não é? A pronunciação deve ser de forma fechada. Então, câmara, não é câmara. Câmara. Estão a ver? Tem a ver com a pronunciação. Até aqui dúvidas? Não. Então, continuemos. Bem, meninos e meninas, já falamos do acento agudo e do acento circunflexo. Agora, resta-nos falar do acento grave.
Observem a imagem que temos aqui. Vamos ler a frase que está no balão. Não podemos ir à escola de foguetão? É uma pergunta. Reparem bem nesta frase. A palavra que está destacada a vermelho é a palavra A. Nela está o acento grave. A é uma palavra que se pronuncia com a boca bem aberta. Estão a ver? A. Muito bem. Graficamente, representado por um traço oblíquo, o acento grave, né? Para a esquerda, é colocado apenas sobre a vogal A. Como sabem, há 5 vogais. 5. Então, o acento grave é colocado somente na vogal A. Certo? Estão a compreender? Continuemos. Portanto, o acento grave serve para indicar a vogal A aberta. Muito bem. Ainda sobre o acento grave. Vejam o esquema. Vogal aberta. Temos 2 palavras. A e as. Estas 2 palavras encontramos sempre nos textos dos nossos manuais. Não é? Encontramos-las sempre nos textos do nosso manual. Muito bem. Exercício número 1. De acordo com os acentos, preencham a tabela com as palavras do quadro. Estão a ver? Temos aqui. Vamos ler as palavras. A, pérola, tâmara, avô, as, cerimônia, baú, silêncio, pêssegos e chá. E temos aqui a tabela. Acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Então, é só identificar neste quadro as palavras que estão escritas, aliás, as palavras que nelas encontramos o acento agudo, preenchemos aqui este quadro. Estão a ver? As palavras que têm o acento circunflexo, preencher aqui. E as palavras com o acento grave, preencher aqui. Vamos lá. Dou-vos um tempinho. Então, vocês já conheceram o acento circunflexo, o acento agudo, o acento grave. É só identificar as palavras que têm esses acentos. É só identificar e completar. E aí, já está? Quem já fez? Está a conseguir? Fácil ou não? Podemos fazer a correção? Ele já está? E o Celestino? Já? A Delmara já fez? Todos já fizeram. Então, vamos agora preencher a nossa tabela. Então, para o acento agudo, temos as palavras. Pérola. Muito bem. Mais. Cerimônia. Ótimo. Baú. Excelente. Mais. Chá. Então, acabamos de identificar 4 palavras com o acento agudo. Agora vamos identificar palavras também com o acento circunflexo. Vamos lá. A primeira palavra, isso mesmo, silêncio. Silêncio. Mais. Tâmara. Ótimo. Avô. Isso mesmo. E pêssegos. Excelente. Estão de parabéns. Continuemos. E palavras com acento grave. Quais? Temos as e a. Muito bem, meninos e meninas. Acabamos. Muito bem, meninos e meninas. Acabamos de preencher a nossa tabela. Agora vamos passar
para o exercício número 2. Escrevam a sílaba acentuada que existe em cada uma das palavras. Observem as imagens que temos aqui. Temos um jacaré, temos um lápis, ambulância, tábua, álbum, fósforo, régua e pêssego. O que vamos fazer é o seguinte. Vejam, em cada um dos desenhos que temos aqui, temos o nome aqui embaixo. Mas vejam que em cada nome está a faltar uma sílaba. É ou não? Jaca está a faltar uma sílaba aqui. Pis está a faltar uma sílaba antes da sílaba pis. Ambu, estão a ver o espaço? Cia, está a faltar outra sílaba aqui. Tábua, então está a faltar uma sílaba. Vejam, bum, está a faltar a sílaba. Aqui está a faltar uma sílaba. Estão a ver? As outras duas imagens também têm sílabas em falta. O que vão fazer é identificar essas sílabas e completar aqui já com a acentuação adequada. Vamos lá, meninos e meninas. Tentem identificar as sílabas e acentuar as sílabas de forma correta, usando os 3 sinais gráficos da escrita que nós estudamos hoje. E aí? Está ou não? Acertaram? Estão a conseguir? Todos? Sem dúvidas? Muito bem. Então, para a primeira imagem, falta a sílaba Ré. Estão a ver? Vem com um acento agudo. Jacaré. E a segunda? Vejam. Lá. Também com um acento agudo. Vamos ler a palavra por inteiro. Lápis. Excelente. A seguir, lã. Vamos ler a palavra ambulância. Estão a ver? A seguir, tá. Com acento agudo. Vamos ler a palavra tábua. Muito bem. Al. Com acento agudo. Vamos ler a palavra álbum. Ótimo. Aqui, fós. Vamos ler a palavra fósforo. A sílaba tem o acento agudo. A seguir, ré. Palavra inteira, régua. Tem o acento agudo. E por último temos P. Estão a ver? Tem um acento circunflexo. Vamos ler a palavra por inteiro. Pêssego. Excelente. Muito bem, meus meninos e minhas meninas. Trabalharam bem. Continuem assim. Vai ser um prazer imenso estar sempre convosco. Certo, meninos e meninas? Muito bem. Agora é hora de trabalho de casa. Vamos lá copiar. Acentuem corretamente as palavras abaixo. Aqui é só ler as palavras e acentuar. Colocar a acentuação correta para cada palavra que temos aqui. Vamos ler. Pera, 3, bebê, robô, lâmpada, âncora, pêssego, você, quilômetro, bambolê, metro e chapéu. Se sentirem dúvidas, já sabem. Peçam ajuda ao vosso professor. Bem, meus meninos e minhas meninas, já estamos quase, mas mesmo quase no final da nossa aula. Mas nós não vamos terminar sem fazer a síntese da aula, não é? Muito bem. Então, hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós aprendemos como é que se empregam os acentos gráficos nas palavras. Nós identificamos os acentos gráficos. Falamos do acento grave, do acento agudo e do acento circunflexo. Vimos que, através da acentuação, é mais fácil identificar
a sílaba tônica nas palavras. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Caros alunos e alunas, continuem a se prevenir, porque vão ajudar a vocês mesmos e também aos outros. Não se esqueçam de aplicarem sempre as medidas sanitárias nas escolas impostas pelo Ministério de Saúde. Lavagem das mãos sempre que necessário, nada de beijinhos, nada de toque, nada de abraços, já sabem. Uso de máscara sempre na sala de aula e manterem o distanciamento recomendado. Fiquem bem, conto convosco na próxima aula.